à descoberta do Mindrigo. Fomos até Mindo investigar o surgimento desta língua. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet... No CISLES falamos com a doutora Vera e com a dona Rita para perceber mais o que é o Mindrigo. Sou minha ideia, obrigado por teres aceito fazer a entrevista. Como é que surgiu o Mindrigo? O Mindrigo surge como um sociolete. Um sociolete é a linguagem do grupo socioprofissional, um grupo específico de uma determinada profissão, e neste caso eram os comerciantes e produtores de mantas, que no século XVII, no final do século XVI, as mantas tornaram-se muito conhecidas. E durante o século XVII, os Mindrigos frequentavam muitos mercados por todo o país e tinham necessidade de proteger o negócio perante estranhos, então criaram uma língua artificial, um código secreto, para poderem falar entre si sem serem entendidos as pessoas que estavam interessadas em comprar as mantas. Esta é a origem, ou seja, como sociolete, um grupo fechado, socioprofissional. Porém, o Mindrigo estende-se a toda a comunidade. Também porque as pessoas que caem todas estavam ligadas à produção têxtil, de certa forma, não é? E então, rapidamente, o Mindrigo sai daquele grupo socioprofissional específico e abrange todos os grupos profissionais associados à comunidade de Mindrigo. Temos médicos, professores, advogados a escreverem Mindrigo, há registros escritos nesses documentos. E então o Mindrigo torna-se um meio de comunicação por excelência cá em Mindo, não português, mas em Mindrigo. Sempre uma língua falada, não língua escrita, a parte escrita não está, mas o Mindrigo surge como uma língua falada, transmitida oralmente e muito no contexto familiar também. Mais tarde, o Mindrigo continua a evoluir, obviamente, o meio de comunicação cá em Mindo continua a evoluir, mas pela pressão do português vai-se restringindo, os contextos de aplicação do Mindrigo vão-se restringindo a determinadas situações muito concretas, e então o Mindrigo torna-se mais a língua, deixa de ser a língua dos comerciantes de início, para se tornar a língua do família, a língua de casa, entre amigos e familiares. O que já é um princípio da sua ameaça, da sua perigo de extinção, porque deixa de estar ativo no dia a dia para dar só num contexto muito específico. Então, hoje em dia há muitos falantes. Muitos não. É assim, tendo em conta que a realidade Mindriga, o número de habitantes em Mindo, a falar de acordo com os censos de 2011, 3.293, se não quero mentir, mas ronda os 3.300 habitantes registados no censo. E a nível de falantes de Mindrigo, não é toda a população em Mindo que é falante de Mindrigo, mas temos 1.000 falantes passivos e cerca de 200 a 250 falantes ativos. A diferença é que os falantes passivos entendem a língua, mas não falam. Eles são o resultado de uma geração em que o Mindrigo, a transmissão do Mindrigo foi interrompida. Ou seja, os pais deixaram de falar Mindrigo com eles ouviam as palavras aqui e lá, e então eles entendem. Quando alguém fala Mindrigo, não têm igual vontade de falar e não falam. Nos 200 ou 250 falantes ativos, o que acontece é que eles usam a língua no dia a dia, seja por palavras soltas, seja por como nós estamos a utilizar português, mas desses 200 ou 250, só 25 é que são falantes fluentes, ou seja, só 25 é que usam de facto como nós estamos a utilizar aqui o português. Isto mostra muito que é de facto uma realidade linguística extremamente avançada e extensa. Então, como é que surgiu a revitalização do Mindrigo? A revitalização surge sempre, seja no Mindrigo, seja em qualquer língua, por necessidade da própria comunidade falante. Tem que haver um grupo de pessoas, um grupo de falantes que estão de certa forma ligados à língua e que querem aprender essa língua, querem ter a sua língua revitalizada. E foi isso que nós começámos, ou seja, em 2008 eu consegui um projeto de Fundação Volkswagen para a documentação do Mindrigo. Agregada a essa documentação veio a produção de materiais de revitalização, ou seja, com base nos dados da documentação, e isto se traduz de forma mais concreta o verbos para fazer a revitalização. Por um lado, o interesse da comunidade, por outro lado, as verbas, e uma coisa aliada à outra, fez surgir um projeto de revitalização que teve início em 2009, com aulas para adultos e para crianças, sempre fora do horário escolar ou fora do horário de trabalho, ou seja, à noite, essencialmente, no Centro de Artes e Ofícios de Raul Cameiro. Depois, mais tarde, surgiram outros projetos, criou-se o CISLES foi desenvolvendo outros projetos de revitalização.
são em Mindrico, mas de outras línguas comunicadas na Europa. Mas houve vários projetos, desde as aulas, que é um dos fatores principais, tanto para adultos como crianças e agora na escola também, mas cursos de Mindrico, fascículos colecionáveis, software para a aprendizagem da programação de Mindrico, ou seja, é um processo que já vem desde 2009 e a base fundamental é o interesse da comunidade. Estamos aqui em Minde, na parte histórica de Minde, e vamos falar com a Rita. Então, Rita, como é que surgiu o trabalho no CIDLAS? Portanto, a minha vinda para o CIDLAS surge a título voluntário. Eu inicialmente em 2008, 2009 assisti às aulas promovidas pela Vera, às aulas de Mindrico, à sexta-feira à noite, e ao fim de um tempo, depois de terminar a universidade, vim como título voluntário trabalhar no CIDLAS na área da revitalização, porque era a língua sempre me interessou aprender e dentro do CIDLAS seria mais fácil eu conseguir aprender a língua. Então, e o que é que tens feito no CIDLAS? Portanto, daí para a frente comecei a dar apoio à Vera em alguns trabalhos da área dela, da documentação, e surge a necessidade também da criação de um grupo da revitalização e de uma pessoa que responsabilizasse por esse grupo, pelas atividades do grupo da revitalização. E é isso que eu faço, portanto eu sou responsável do grupo de revitalização da língua e trabalho a tempo inteiro no CIDLAS, não só na revitalização, mas também outros projetos a nível sempre da área da revitalização, sempre como tema a revitalização da língua. Neste caso, estou a fazer do Mindrico, a posterior será outras línguas ameaçadas ou minoritárias. E o que é que tens feito para a revitalização? Portanto, a revitalização, ela existe em primeiro lugar porque há um grupo de pessoas que querem aprender a língua e que querem usar a língua em vários contextos. E o meu trabalho passa por aí. Por um lado, contribuir para a revitalização, portanto, para a transmissão dos conhecimentos, da aprendizagem da língua, e por outro lado, criar processos de revitalização física. Ou seja, por um lado, a parte direta, portanto, o contacto direto e o trabalho direto com as pessoas, desde os mais novos aos mais adultos. Então, quais são os trabalhos feitos para a revitalização? Portanto, vários trabalhos têm sido realizados desde 2009, 2010, como por exemplo as aulas de Mindrico para adultos, as aulas de Mindrico para meninos, para os meninos, para as crianças, a parte física da revitalização, como por exemplo as placas bilíngues que se encontram nos vários estabelecimentos em Minde. Uma outra parte também seria o Toquincharal, o curso de fascículos em Mindrico, entre outros mais a criação do dicionário, etc. Portanto, há vários projetos. No meu caso específico, em relação à revitalização, eu trabalho diretamente com os alunos da escola primária, em que transmito o Mindrico como uma língua normal, como seria o inglês e o espanhol. No caso dos adultos, eu crio determinados projetos que contribuam para a revitalização, seja física ou não. Como, por exemplo, foi a situação das placas, a criação de um futuro projeto que será realizado, a criação de um mapa interativo, trilingue, um mapa interativo de Minde, em que, portanto, a língua está sempre inerente. Então, o que é que achas dessa revitalização? Achas que está a dar frutos? O processo de revitalização não tem requisitos obrigatórios e não tem obrigações em que nós vamos quantificar ou medir está a correr bem ou está a correr mal. Cada caso é um caso, cada língua tem a sua especificidade e as pessoas também são muito específicas por si só. Há línguas em que a revitalização é mais rápida e outras em que a revitalização é mais lenta. Há determinadas situações em que, por exemplo, o investigador e o sociolinguista está com a comunidade durante 30, 40 anos e há casos que é muito mais rápido. No caso específico do Mindrico, a minha opinião é um processo lento, porque em tempos deixou-se de falar Mindrico por completo e então ter que passar esse tempo e hoje as pessoas falarem é mais complicado.
Portanto, as pessoas gostam de aprender, desde os miúdos aos adultos. Eles gostam de aprender e há interesse. A utilização e o à vontade com a língua será mais a longo prazo. Nós trabalhamos hoje e os efeitos serão visíveis, se calhar, na próxima geração. Tudo depende da vontade das pessoas. Neste caso, os alunos, os meninos, as crianças têm vontade, mas o próprio sistema administrativo não consegue dar resposta. Portanto, esse processo é lento. No caso dos adultos, eles aprendem, mas muitas vezes não podem aplicá-lo no seu dia-a-dia porque não têm com quem falar. Portanto, na minha opinião, o processo de revitalização em relação ao Mindrigo é a longo prazo, porém dá frutos. É visível, o número de falantes aumenta, seja passivos ou ativos, o número vai aumentando gradualmente. É um trabalho que tem que ter realmente, tem que ir de encontro às necessidades das pessoas que querem aprender, mas é um processo mais lento. Se calhar noutra língua seria um processo mais rápido. Também depende muito da máquina que está por trás, do apoio que está por trás. Obrigado, Rita, pela entrevista. Queres acabar a entrevista por uma frase em Mindrigo? Com certeza. Planeta Cópia todos os carrachanos, fui Jordoada Rita e Jorge Guarda de Planetas Anjos. Jorge Parreiral no Ninhou, Emano no Sídolos e sou António Forno desta piação. Ou seja, bom dia a todos, o meu nome é Rita, tenho 30 anos, vivo em Minde e trabalho no Sídolos e gostei muito de conversar, portanto, desta conversação, desta piação, desta conversa. Obrigado. Depois da entrevista, fomos ao Estaminé falar com os proprietários para sabermos mais sobre como é utilizada esta língua. Estamos hoje aqui em Minde a falar com uma moradora de Minde e ela chama-se Fatinha e vínhamos perguntar. Fatinha, costuma utilizar muito o Mindrigo? Não, um bocadinho, pouquinho, mas há pessoas mais velhas que têm mais sensibilidades e que conseguem divulgar, porque antigamente iam vender às feiras e usavam mais esse calão. Então, você um pouco sabe. Pouquinho, lince, o João da Garota, coisinhas básicas só. Então, você costuma utilizar isso em sítios? Quando vou ao café, peço um João da Garota. É um café? É um café. Com lince, é obrigado. Pouco mais assim. Uma rapariga é a covana e o rapaz é o covano. Assim, costuma utilizar Mindrigo em casa? Pouco. Em pouco. Então você utiliza pouco Mindrigo porquê? Porque é como eu já disse há bocadinho, as pessoas mais velhas é que usavam mais esse calão e eu utilizo pouco porque também é o pouquinho que a gente conhece assim para o dia a dia, é só estas palavras assim. Porque antes que é que não vender às feiras é que utilizavam esse calão mesmo. Obrigado. Nada. Bom dia, estamos no Estaminé, deitar o Sr. Carlos e queríamos fazer uma pergunta. As pessoas quando vêm a mim, aqui ao Estaminé também, costumam utilizar muito o Mindrigo? Sim, com o Mindrigo é utilizado. O que é que eles costumam utilizar? Para pedir o quê? Normalmente uma garota, uma gatinha, uma bovosa. Obrigado pela sua entrevista. Até uma próxima. Com vontade de voltar a Minde, despedimos-nos com imagens de Apolo Sarmento e Francisco Santos e com o repórter João Seguro.